Hoje eu tive a oportunidade de entrevistar meu querido amigo Wick Cardoso, um dos melhores fotógrafos do Brasil no quesito edição e composição. Ele é de Goiânia, mas agora está morando em São Paulo e tem uma história muito bacana e muita bagagem para compartilhar com a gente. Quem quiser acompanhar um pouco da rotina, saber mais sobre o trabalho dele, tá aí o perfil dele no Instagram. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Então, o Wick na verdade é um apelido. Meu nome é Victor Cardoso, é Victor com W. Eu sou filho, artista, fotógrafo, já fui professor de teatro. E eu costumo dizer que durante a nossa vida a gente está sendo várias coisas, né? Hoje o que eu gosto de dizer que eu sou de fato é que eu sou artista. Eu me vejo como artista e eu tô nessa jornada já tem um tempinho. Eu comecei quando criança ainda, na música, depois eu fui para o teatro e a dança, e aí mais tarde um pouquinho eu me encontrei na fotografia. Eu sou uma pessoa extremamente empolgada com a vida, com as histórias, com tudo. Eu acho que a fotografia, ela hoje é tão importante para mim exatamente por isso. Por me sentir muito conectado com as coisas, com as histórias, com a vida, a fotografia ela se tornou uma ponte para isso, para que eu pudesse chegar a mais histórias, a mais pessoas. Eu acho que, de forma geral, o Victor é uma pessoa que, ou o Wick, para alguns, é uma pessoa que gosta de se conectar, que gosta de viver experiências, conhecer novas pessoas, novos objetos, novos olhares. De forma bem geralzona, seria isso. Legal. Wick, eu queria que você contasse pro pessoal como você se tornou fotógrafo. Eu me tornei fotógrafo por conta de um sorteio no Instagram. Eu já vinha passando por uns momentos bem complicados na minha vida pessoal. Em 2018, eu pedi para todos meus amigos entrassem num sorteio no Instagram. Na época foi um sorteio da loja da Amor pela Fotografia. E aí eles tinham feito um sorteio de Natal, onde você concorria a uma Canon T6, uma lente 1855, um LED, uma mochila e um tripé, que inclusive é o mesmo tripé que eu uso até hoje. E aí o que acontece? Eu vi esse sorteio, eu já estava passando por um momento bem chatinho assim na vida, eu falei assim, vou tentar, né? Sorteio de Instagram, ninguém ganha, mas também não custa nada botar lá. Essa era a minha visão na época, né? Eu sempre gostei muito de fotografia, eu sempre fui aquela pessoa que pegava a câmera dos amigos e estava tirando foto, tentava entender, sempre digitei muito por celular. E eu sou uma das pessoas que realmente fala que a fotografia me escolheu por conta disso. Porque quando saiu o resultado, eu estava lá na live, não saiu o meu comentário, saiu o comentário de uma amiga minha, que é a Ju. Júlia, muito obrigado, inclusive. Tudo isso que está acontecendo agora foi porque naquele dia você cumpriu o nosso combinado. E aí a Ju foi e saiu o comentário dela. E aí eu lembro que foi todo um rolê, a gente conseguiu entrar em contato, eles enviaram a câmera e aí um dia ela virou e falou assim, toma, é sua, né? E aí eu comecei a fotografar de forma aleatória, no intervalo mesmo da faculdade. Na época eu estava cursando licenciatura em teatro na UFG, que é a Federal de Goiás. E eu fazia retrato no intervalo das aulas, entre uma aula e outra, eu chamava minhas amigas. E foi assim que foi começando. Lógico, não foi de cara que eu já me inseri no mercado, até porque eu ainda não tinha essa visão como fotógrafo. Eu via a fotografia como um hobby, só que como tudo que eu quero fazer, tudo que eu me proponho a fazer, eu queria entregar algo com qualidade. E aí foi quando eu comecei a estudar na internet e foi fluindo, né? Mas o meu começo na fotografia, ele se deu por conta desse sorteio e o meu começo profissional veio mais tarde, né? Legal. Wick, nesse período todo que você me contou, você já pensou em desistir alguma vez? Com certeza, né? Eu tô na fotografia desde 2018 e eu acho que a maior parte das vezes que eu pensei em desistir foi no primeiro ano. Porque é o ano mais complicado, eu acho que é o ano que também a gente deposita mais expectativa, porque eu sou uma pessoa que cria muita expectativa, né? Eu começo as coisas, eu quero ver resultado e tal. Então, tipo assim, o meu primeiro ensaio eu olhei e falei assim, ok, não ficou como eu queria. Então eu já gerei uma expectativa pro segundo. Quando a gente fez o segundo ensaio, tava mais legal. Só que conforme foi passando o tempo, e como eu já estava inserido numa realidade com muitos fotógrafos, uma realidade no meio artístico, eu me cobrava muito. Eu queria ter um retorno e nessa época eu faturava tipo assim, um ensaio a cada 3 meses. Então essa foi um dos primeiros momentos, porque também eu não via a fotografia como profissão, então eu pensei em desistir lá no início já. Eu sempre falo que as pessoas têm o costume de romantizar, o início ele é lindo. Não, não é. Não é bem assim, depende de como que você se encontra. Eu comecei na fotografia
num período pós-depressão. Então eu estava me descobrindo, foi algo que me abriu o olhar, mas que também às vezes me deixava ainda confuso se de fato eu queria continuar com a arte. E lógico, depois também, mesmo já estando inserindo no mercado, teve um momento que eu tive uma baqueada assim, eu olhei e falei, pera, e foi no momento que eu percebi que eu não queria desistir da fotografia, mas eu sentia que era o momento de eu reestruturar toda a minha empresa, reorganizar tudo como que eu queria fazer dali para frente para poder recomeçar e não desistir de fato, mas sim reorganizar as coisas. Eu costumo dizer que às vezes na vida a gente passa por esses momentos, a gente sente uma necessidade de reorganizar o quarto, né? E com a fotografia eu acho que não é diferente. Às vezes a gente até pensa assim, não, eu quero desistir, mas aí eu costumo pontuar, por que eu quero desistir? Será que realmente eu vou desistir? Ah não, então pera, deixa eu dormir, amanhã eu acordo mais tranquilo e eu penso sobre isso, né? Foi mais ou menos nessa situação, mas sim, eu já pensei. Que você falou que você já pensou em desistir algumas vezes e tal. Quando foi que você de fato começou a ganhar dinheiro com a fotografia? Dinheiro, você fala me estabelecer no mercado mesmo? Então, eu poderia vir aqui agora, fazer de forma toda linda e falar, gente, então, com 4 meses, oi, meu nome é Wick, com 4 meses eu faturei meu primeiro meio milhão na fotografia. Mas não foi bem assim. O que acontece? A gente tem um pequeno, como que eu posso dizer, um pequeno defeito, né? Um costume de achar que você vai entrar na fotografia e aquele primeiro caixa que você vai fazendo ali já é entrada, né? Já é dinheiro. Tipo assim, é lucro. E não é bem assim, bom. No meu caso, eu não tive um investimento inicial. Eu não precisei de pagar para poder começar. Eu ganhei a minha câmera, foi mais tranquilo. Mas geralmente quando a gente começa, a gente tem essa questão de ter que repor caixa, tudo isso. E para mim foi um pouco diferente. Eu não tinha, mas eu também não tinha a visão de mercado. Então, o meu primeiro ensaio pago foi daquela forma assim, uma colega da faculdade chegou e falou, e aí, quanto que você cobra? Aí eu falei, uai, eu nunca cobrei. Aí ela me passou um valor que ela acreditava ser bacana e foi assim. Então, de fato, isso não foi começar a ganhar dinheiro, né? Porque era muito de forma esporádica, igual eu te falei, a cada 3 meses eu fazia um ensaio. Eu fui vir me estabelecer no mercado depois de 1 ano e 4 meses, mais ou menos, na fotografia, por aí, que foi quando eu, de fato, olhei e falei assim, não, pera, a fotografia é a minha profissão, a fotografia agora é algo que eu amo e eu preciso me empenhar para isso. E aí eu fui estudar mais sobre marketing, porque a gente tem essa visão muito da fotografia como arte, e a gente pensa que é só arte apenas, e não é bem assim. Se estabelecer e entrar num mercado, você tem que estudar sobre o mercado financeiro, você tem que estudar sobre marketing. Então, assim, foi quando eu comecei a entender, foi mais ou menos com 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. Que aí eu já estava trabalhando com a outra fotógrafa, eu já tinha um retorno dentro da fotografia com tratamento, né, edição, que foi a área que eu escolhi para me especializar. E aí foi quando eu comecei a lançar a mentoria, foi quando eu comecei a organizar a minha agenda e fui ter um retorno. O melhor momento dentro da minha carreira até agora foi o ano passado, nesse período pós-pandemia, dentro da pandemia ainda, né, que a gente ainda tá, que foi o final do ano, que foi onde eu estruturei como que eu queria que funcionasse a minha empresa. Eu falei, pera, eu preciso determinar os setores, como que vai funcionar. E aí eu reorganizei todo um plano dentro da empresa. Eu falei, a partir de agora eu não quero mais deixar que a minha agenda seja definida pelo meu cliente. Eu vou atender quinta, sexta e sábado, e quem quiser trabalhar comigo vai se adequar a essas maneiras, né, essas datas. Lógico que tudo isso tem um tempo, leva um tempo, você vai construindo credibilidade no mercado, as pessoas vão entendendo que o seu trabalho ele não tem só preço, ele tem valor, e essa construção de valor ela é graduada, né? Ela é gradativa, com o tempo que você vai construindo, não é do dia para a noite. Mas uma das coisas que eu gosto sempre de frisar é isso. Principalmente se você comprou sua câmera, esse primeiro dinheiro que entra, ele é uma reposição de caixa. Onde que eu fui entender isso? Depois que eu fiz a mentoria com a Fran, que é uma fotógrafa, inclusive, Fran Lemes. Muito obrigado por ter me ensinado e me dar essa base mesmo dessa mentoria financeira para fotógrafos. Foi onde eu comecei a entender e, de fato, poder ter assim, um lucro, né? Separar pela labora e tudo mais. Para mim, então, na verdade, vamos lá. Não é que não faz diferença. O equipamento ele não pode te limitar. Eu comecei, como eu falei, com a T6 e uma 1855. Comecei em janeiro, foi com quase 1 ano, mais ou menos 11, 12 meses. Eu saí numa matéria na cidade, no Curta Mais, que é um guia que tem na minha cidade de indicações e tal, onde indicavam uns 20 fotógrafos de Goiânia. Não só eu, mas assim como a Andy, que era uma amiga minha, e alguns outros fotógrafos também estavam ali juntos com os maiores fotógrafos da cidade, que trabalhavam com já câmeras mirrorless, full frame, e eu trabalhava com a T6 e a Andy com a T5. Então, para mim, equipamento nunca foi, desculpa usar o termo, mas uma desculpa.
Eu acho que tudo depende do tipo de trabalho que você quer entregar e de você conhecer o seu equipamento. Por exemplo, eu sempre decidi que eu queria trabalhar com ensaio externo porque era mais a minha identidade naquela época. Então eu fui estudar luz, eu fui estudar ângulo, eu fui estudar pós-produção, porque eu queria entregar um trabalho com qualidade. Então, assim, essa ideia de equipamento. Eu conheço fotógrafos, hoje em dia a gente tem no mercado que começa com celular. Ah, mas a gente tá falando de iPhone 11. Não, eu tô falando de celular simples. Eu, de certa forma, o meu olhar se desenvolveu na fotografia com um celular, com um Samsung, que era o que eu tinha. Então, eu sempre falo assim, o importante é começar. Eu sou do lado das pessoas que defendem que o equipamento ele tem sim uma relevância, mas ele não é o ponto principal. Se você tem força de vontade, se você estuda principalmente, eu sempre vou frisar essa palavra, eu acho que eu tenho muito isso, eu ainda carrego isso da formação de licenciatura, que o estudo ele é fundamental. Então invista mesmo no estudo, vai atrás, porque você vai conseguir tirar o melhor. Quanto mais você conhecer do seu equipamento, quanto mais você entender o que você tem em mãos, melhor você vai conseguir maiores resultados, melhores resultados, e assim, consequentemente, você vai conseguir ter retorno para poder trocar. Eu não vou mentir, hoje eu trabalho com a Full Frame, houve uma diferença na qualidade do meu material, mas eu não deixava de pegar certos materiais antes por conta de trabalhar com T6. Só que eu sempre fui muito consciente, se esse material ele exige tal equipamento e eu não tenho, então eu não vou pegar. Eu tinha essa questão, senão eu vou tentar pegar emprestado com alguém, eu vou tentar alugar. Eu sempre tive muito essa consciência. Para mim, tudo que eu me disponho a fazer tem que ser com qualidade. Então eu queria entregar um material de qualidade. E você falasse agora um pouco sobre bloqueios criativos, que eu acho que é uma dificuldade que a maioria dos fotógrafos tem quando passa do processo de aprender a mexer no equipamento, a se inserir no mercado de trabalho. Sempre rola aquele negócio do dar um branco no meio do ensaio, não conseguir dirigir o cliente. Então eu queria que você desenvolvesse um pouco sobre esse assunto. Então, esse é mais um dos assuntos polêmicos, né? Porque a gente vê muito na internet infinitas fórmulas de como sair do seu bloqueio criativo. E eu acho que entra aí uma problemática quando a gente pensa que todo mundo tem o mesmo estilo de bloqueio criativo, todo mundo tem um bloqueio criativo pela uma mesma raiz. E não é bem assim. A gente vai ter bloqueio criativo às vezes devido a alguma situação emocional, às vezes exatamente por nervosismo, às vezes é o seu primeiro ensaio. O que eu sempre faço na minha situação, eu vou ter que partir de agora de um referencial próprio, né? Porque eu costumo dizer que cada um tem uma visão, cada um tem uma bagagem, então é muito difícil eu te dizer o motivo do seu bloqueio criativo e como você vai sair. Mas eu vou compartilhar a forma como eu lido com os meus bloqueios criativos. No início, eu tinha sim muito bloqueio criativo por conta que eu me cobrava entregar um trabalho extremamente artístico por trabalhar com arte desde os meus 5 anos de idade, por estar inserido na arte. Então eu pensava, as minhas fotografias elas têm de ser extremamente expressivas, extremamente artísticas. E essa noção que eu tinha de extremamente expressivo e extremamente artístico era uma fotografia que de cara já comunicasse isso. Foi um processo muito doloroso entender que a fotografia por si é arte e entender que eu não precisava entregar um material artístico para o outro, sabe? Como que eu posso dizer? Esse que é artístico, ele já estava ali. Eu precisava comunicar o que eu estava sentindo. Então, para mim, sempre me ajudou me olhar e olhar para dentro. Isso vem também do meu lado pessoal. Quando eu não me sentia bem, eu fazia isso. Eu sentava de frente ao espelho e ficava me olhando. Pera, por que eu não estou bem com isso? Então, no meu trabalho, veio isso também. Vou olhar para dentro. Como? Eu pegava e começava a fazer autorretrato. Fazer autorretrato sempre foi uma coisa que me ajudou muito a sair, mas eu sei que não é algo que todo mundo consegue, porque, igual eu te falei, volta nessa questão do se olhar para dentro. Mas pegar a câmera do celular e ficar começando, tipo assim, literalmente eu fazia isso, eu colocava o celular e ficava olhando com a câmera, brincando um pouco. Eu sou uma pessoa que gosta muito de edição, então eu vou muito para esse lado. Mas, para mim, sair de um bloqueio criativo também, às vezes, tinha ter que me afastar daquilo ao qual eu me comparava. Por exemplo, perfis de fotografia. Eu sempre busquei muita referência quando eu era mais novo em vários outros perfis, até eu entender que não era bem assim. Hoje, quando me perguntam sobre inspiração, por exemplo, da onde que vem essa inspiração? Você se inspira em alguém específico? E aí eu falo, não é bem assim, eu me inspiro no que está acontecendo ao meu redor. Então, se eu me inspiro ao que está me acontecendo ao meu redor, para que eu possa me desbloquear criativamente, eu posso simplesmente parar e observar ao meu redor. Então é meio que isso, é se permitir olhar de forma mais sensível, dar uma respirada, às vezes você vai ter que parar mesmo, dar uma pausa,
às vezes parecer a cabeça, deixar entrar outras coisas, mas essa é a forma. Às vezes parece muito simples, você falou e mandou eu afastar do equipamento, mas às vezes para mim só essa pausa é importante, tirar um momento com as pessoas que eu gosto, uma conversa com um amigo às vezes me traz ideias. Então eu falo que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que estar 100% ali. Esteja presente e consciente, né? Eu acho que é por isso que eu tatuei Be Here Now, que é esteja aqui agora, porque essa questão de estar aqui agora te traz um estado de consciência que às vezes vai poder te ajudar em infinitas áreas, né? Inclusive no bloqueio criativo. Eu acho muito engraçado, eu falo que hoje eu demorei muito para entender essa questão para mim, dentro da minha ótica, sobre referência. Eu pensava que referência estava vinculada àquela pessoa que tem um trabalho gigantesco, um portfólio incrível na internet, onde todo mundo conhece, todo mundo fala, até eu entender que não é bem assim. Eu comecei na fotografia, como eu falei, de forma despretensiosa, e a primeira pessoa que olhou para mim, e hoje eu preciso sempre falar, foi o Pedro, que é o Pedro Melo. Ele olhou pro meu trabalho e falou assim, mano, vou te ajudar. Ele tinha duas 50mm, então foi a primeira vez que eu tive contato com a cinquentinha, foi ali. Eu lembro que parece que o foco não funcionava direito, foi ele que falou pra mim assim, vai pelo foco manual pra você aprender. Então ele é uma das primeiras pessoas com quem eu tenho a agradecer, e eu sou muito grato. E aí posteriormente eu tive muita sorte, ou não, às vezes também foi porque era para acontecer. Hoje eu fico pensando, será que tudo é sorte mesmo? Se não é Deus, se não é o universo conspirando? De conhecer a Gisele. A Gisele, ela apareceu num momento muito importante, que era o meu início como fotógrafo. E ela me trouxe perspectivas de um olhar feminino, me trouxe perspectivas de uma esfera que eu não entendia. Por exemplo, eu comecei a fotografar e eu já entendia que eu não queria ir para a linha de ensaio sensual, porque existiam valores, existiam questionamentos dentro desse mercado que para mim não fazia muito sentido. E ela me ajudou também a entender que a minha fotografia comunicava os meus ideais. Posteriormente eu tive contato com, na verdade nesse meio termo, né, eu tinha contato de forma indireta, né, acompanhando pelo YouTube a Carly, que foi uma das pessoas fundamentais no meu processo. Tudo que eu sei sobre fotografia eu aprendi no YouTube com esses amigos que eu falei ao meu redor. Então, assim, eu sou muito grato a todo mundo que constitui a minha trajetória. E aí foi um momento, então, que eu conheci a Fábia e a Carol, Caroline Castro. Elas foram pessoas que olharam para o meu trabalho, viram e falaram assim, esse menino tem alguma coisa ali, deixa eu dar uma ajudada. E foi quando eu fiz o meu primeiro workshop. Eu não tinha nem condições de pagar. Foi literalmente, vem que a gente vai fazer o rolê acontecer. E o Identidade foi uma transformação. Hoje eu faço parte da equipe desse workshop, então para mim também foi um momento muito importante. E recentemente, as duas pessoas que eu falo que somaram muito na minha trajetória e que hoje somam ainda, que estão aqui comigo muito forte, também é a Aline Almeida e o Alexandre. Eu tenho vários amigos fotógrafos, inclusive se eu fosse listar aqui eu ficaria horas falando os nomes de todo mundo, mas todos esses que eu estou falando, a Aline, o Alexandre, a Carol, a Gi, a Carly, são pessoas que olharam para o meu trabalho e quiseram me impulsionar a ir além. A Aline e o Alexandre, eles tiveram a sensibilidade de virar e falar assim, cara, vai dar certo. O que a Aline fez por mim, por exemplo, na minha troca de equipamento, eu vou ser grato o resto da minha vida. Ela me virou, falou assim, vamos fotografar junto. Me entregou uma 6D e falou assim, usa ela. E eu sempre falava que eu não gostava de fazer foto com equipamento ou com lente que eu não tinha, porque o cliente ia olhar no meu trabalho, ia ver aquela foto, ia querer aquele material e eu não ia poder entregar. E aí no fim do ensaio ela vira pra mim e falou assim, vai ser sua, essa aí é a sua câmera agora. Aí eu olhei pra cara dela e falei, tá doida, fia? Tipo assim, eu não tenho dinheiro pra comprar, tipo, uma 6D na época usada, tava tipo 4 mil. Eu falei, eu não tenho 4 mil reais. Ela falou assim, não, mas eu não vou te cobrar 4 mil reais. Ela me vendeu por um valor, a preço de custo assim mesmo, de camarada, como se diz, de irmão, como a gente costuma falar que a gente é. E ela me trouxe oportunidades que eu jamais vou poder saber como agradecer. Foi com ela que eu fiz fotografia meu primeiro 15 anos, meu evento. A Gi também me trouxe essa oportunidade de fotografar o Café com a Gi, que foi o que me deu uma ótica totalmente diferente, né, sobre eventos. A Carol, mas a Suábia, quando me convidaram para fotografar o Identidade, que era o workshop que eu tinha feito, e depois me cederam um espaço lá dentro. A Carly, que hoje me convidou para estar fazendo parte da equipe dela. Então, assim, o Gui, que está aqui hoje me convidando para fazer parte desse material, eu falo que não existe o Wiki Fotógrafo sem todas as pessoas ao seu redor que o trouxeram até aqui. A minha trajetória ela não foi construída sozinha, não é só o sonho de uma pessoa. E, acima de tudo agora, eu tenho que agradecer que são as pessoas fundamentais, é a minha família e a Deus.
Os meus pais, a minha madrinha e a minha irmã, que são as 4 pessoas que são fundamentais, o motivo de tudo na minha vida. A gente fala muito sobre família, sobre sonhos, mas eu sou uma pessoa muito privilegiada. Os meus pais, a minha irmã e minha madrinha são o principal motivo de eu ser artista, porque eles acreditam desde o princípio, até quando eu não acreditava. E hoje eles reforçam isso, eles me apoiam, então assim, a minha gratidão maior vai para eles. Eu acho que eles são os meus incentivadores maiores, eles são o meu referencial maior, é a minha família. Realmente a gratidão é algo assim que não tem explicação, né? É importante você ter falado isso para as pessoas entenderem que você nunca vai chegar num lugar sozinho. Exato. Deus sempre vai colocar as pessoas certas no seu caminho no momento certo. Com certeza. E você só falou o nome fera, né? Agora. E eu queria agora também enaltecer o nome da Carol também, que ela é uma pessoa muito importante. Com certeza. Na minha vida, e através dela que eu tô aqui hoje com você. É, meu filho, você tá meio ferradinho, não vou mentir. Então, numa conversa com a Carol, inclusive, um dia a gente estava falando sobre isso, sobre como conquistar esse apoio. E aí a gente ficou várias horas, né, rodando, até que a gente chegou numa conclusão direta e clara: resultado. Eu acho que a maior forma de você convencer as pessoas é com resultado. A gente vai falar isso às vezes, parece que é muito simples, não é. Mas o resultado, ele é a validação às vezes, né? Tipo assim, tá vendo? Olha aqui. Mas não é nesse sentido, o pensamento não pode ser esse. Eu falo que onde você vai conseguir apoio, onde você vai conseguir alcançar resultado, a partir do momento que você acreditar. Eu comecei, volta e meia, eu falava, estou fotografando, mas minha profissão ainda é ator. Ah, mas eu ainda estou no teatro. Ah, mas é porque quando eu comecei no teatro, então eu sempre ficava voltando nisso. E de certa forma, eu não apresentava o resultado, eu não alcançava os meus objetivos, porque nem eu acreditava. Então, assim, pra mim é muito difícil. E agora eu vou usar o teatro também como exemplo. Como fazer o outro acreditar em algo se você não acredita? O ator em cena, ele precisa acreditar no personagem, ele precisa encarnar o personagem para fazer com que o outro acredite. Eu acredito que na nossa vida não é muito diferente. Para que as pessoas acreditem, você precisa ser o seu principal apoiador. E também se agarrar àqueles que acreditam. Infelizmente, eu não posso virar aqui para você e falar assim, vai chegar um momento que eles vão olhar. Eu costumo dizer que a vida ela não é tão simples assim, não é tão claro, escuro e pronto. Infelizmente, a gente sabe que vão existir pessoas que nunca vão apoiar. E eu tenho essa consciência hoje e entender isso consegue me dar uma noção, como que eu posso dizer, de maiores realidades. A minha realidade é de uma pessoa que sempre teve apoio. Eu conheço realidades de pessoas que não tinham e conquistaram apoio. E eu conheço realidade de pessoas que, no dito popular, deram certo e ainda assim não têm apoio. A gente precisa, às vezes, também um pouco desmistificar essa ideia de que a gente precisa muito da validação do outro, sabe? Às vezes, você vai dar o seu melhor, você vai chegar lá, e eu sinto em te dizer, mas às vezes você não vai ter esse apoio. E tá tudo bem. Porque quando isso está claro pra você, para de fazer, sabe? Para de te afetar. Tem uma frase que minha amiga fala muito e que, tipo, se te faz sentir, faz sentido. Então eu me guio muito por isso. Pera, faz sentido pra mim? Me faz sentir? Então tá tudo bem. Mesmo que pro outro às vezes não seja, ou nunca venha a ser, tá tudo bem. Por exemplo, mesmo tendo o apoio total do meu pai, por ele eu continuava lá em Goiânia, dentro de casa, seguro. Mas pra mim era importante vir. Então, o meu conselho é que você olhe para você, principalmente para o seu trabalho, e entenda que se te faz sentir, é porque faz sentido. Segue. Ameniza os ruídos, ignora. Pode ser que venham lá na frente te acompanhar ou não. E pode ser que não venham e tá tudo bem também. Tipo, infelizmente ou felizmente, não sei, a vida é essa. Mas a partir do momento que a gente tem essa consciência, tudo fica mais leve, fica mais tranquilo. O conselho eu, inclusive, falei isso esses dias até no Instagram, né? O meu conselho para quem sempre está começando é encare isso, de fato, como a jornada mais incrível da sua vida. Porque tudo que a gente bota energia, que a gente coloca como expectativa, que a gente quer, que a gente transforma em algo incrível, de certo modo vai ser incrível. E o principal entenda que a sua trajetória ela é indiferente dos outros. Para mim, vir para São Paulo é um passo gigantesco. Para você, às vezes, ir fazer um ensaio externo vai ser um passo gigantesco porque você sempre estava no interno. Então entenda que tudo, por mínimo que pareça, é gigante. E que certas experiências, certos momentos, tudo isso vai, de certa forma, agregar. Então hoje eu falo que, para quem está começando, entenda que as pequenas conquistas, os pequenos momentos,
as suas pequenas vitórias, elas são fundamentais para que você possa depois saber encarar as grandes vitórias. Então, como se diz, acalma o coração, curte o momento, segue e vai, se dedique, dê o seu melhor, entenda a importância das pessoas ao seu redor, de você como sociedade. E sempre, sempre, sempre respeite os outros, porque eu acho que o respeito, a admiração, tudo isso que você emana de forma positiva para o universo vai voltar.